Queria que você fechasse seus olhos, vamos orar e vamos pedir a bondade do Senhor sobre nós. Eu queria que você fechasse seus olhos, você que está nos visitando, não sinta nenhum constrangimento em fechar os olhos. A gente fecha os olhos para a gente se concentrar e nada chamar nossa atenção. E a gente faz uma oração aqui nessa igreja, a gente sempre fala assim antes do culto: Senhor, fale comigo. Fale comigo. A gente pede para Deus falar com a gente, porque a gente crê que Deus fala com a gente. A gente crê que quando a gente abre a palavra e lê a palavra, Deus fala com a gente. E a nossa atitude deve ser uma atitude de humildade. Dizer: eu não sei, Senhor, eu preciso da sua ajuda e, por favor, me direciona nessa manhã. Me dá direção. É assim que nós oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Nós estamos quase acabando o livro de Tiago, e nós estamos no capítulo 5, já no finalzinho, né? E eu espero que durante esse período de Tiago, esse livro possa estar te abençoando. Amém? A palavra do Senhor possa estar te abençoando. Os conselhos desse pastor Tiago, esse irmão de Jesus, possa estar abençoando a sua vida. E eu queria pedir emprestado o título de um texto de um outro irmão em Cristo, e hoje o bloco que nós vamos ler e pregar é Tiago capítulo 5, do verso 7 ao verso 12. E a gente vai conversar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre a virtude da paciência, que é exatamente isso que esse bloco vai tratar. E talvez a gente poderia começar com a pergunta: quantos de nós, nesta manhã, precisamos de paciência? De que Deus nos dê paciência. Eu já levantei minha mão. Eu já sou o primeiro. Tá bom? Não, eu só dei um exemplo aqui, né? Ou senão a gente é como aquela pessoa que vai orar para Deus e começa uma campanha de oração por paciência, e na campanha de oração começa a dizer: Deus, eu peço por favor paciência, mas tem que ser agora. Tem que ser agora. A paciência é uma virtude. E louvado seja Deus pelas tecnologias que nós temos. Louvado seja Deus. Eu acho que as tecnologias nos ajudam muito, nos abençoam muito. Elas encurtam distâncias, mas eu não sei como é que é a sua paciência. Lá em casa, se a gente pede alguma coisa para comer e o motoboy demora, eu vou buscar. Eu não tenho muita paciência para esperar. Mas a gente precisa entender que na vida as coisas não são assim. A paciência é uma questão, é uma virtude que, se nós não desenvolvermos, nós vamos ter muito problema na vida. Nós teremos muitos problemas. E Tiago agora, ele vai lidar com aqueles irmãos sofrendo, eles estão sofrendo, e ele vai apontar para essa virtude, como é importante desenvolver a virtude no meio da dor, no meio das expectativas que não são atendidas, no meio de pessoas que não são verdadeiras, e lidando com o nosso eu, com o nosso caráter também. Tiago vai trilhar esse caminho, e eu queria ler esse bloco com os irmãos, do versículo 7 ao versículo 15, a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está... Então, só parar aqui só um pouquinho, não muda a tela ainda não, por favor, Samuel. Então, olha, perceba aqui que quando você olha para esses dois primeiros versículos, você percebe que tem uma palavra que está se repetindo aqui, correto? E qual é a palavra? Então, parece que Tiago está dando uma ênfase nisso. Parece que ele quer dizer alguma coisa com isso. Ele vai repetir a palavra paciência algumas vezes. Verso 9, ele diz o seguinte: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas.
Irmãos, tenham como exemplo a paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Verso 11. Saibam e consideram felizes aqueles que perseveraram. Perceba que agora ele bota o foco na perseverança. Porque a paciência é uma questão de perseverança. E aí ele vai dizer, vocês ouviram falar agora da perseverança de Jó. Algumas versões vai falar da paciência de Jó, lembra disso? Da paciência de Jó. E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma. Que o sim de vocês sejam realmente sim, e o não seja não, para que não caiam em condenação. Se a gente for propor uma tese desse bloco, e eu não sei se você já reparou, mas na sua Bíblia, existe algumas colunas, e tem um título, não tem? Alguns blocos, que a tabulação ela muda, tem um espaço. A ideia, a partir do 12º século, onde colocaram na Bíblia versículo, capítulo e versículo, esses blocos, é a ideia do pensamento do autor. É como você está escrevendo uma carta. Então você coloca um parágrafo e quando você bota o ponto final, significa que você vai começar o quê? Um novo parágrafo e quem sabe uma nova ideia. Por isso que a gente coloca. Tem essa forma na nossa literatura. Aqui no texto eles fazem isso. E esse bloco, a separação, na minha Bíblia está assim, ó. Paciência nos sofrimentos. Tem aí na sua Bíblia algum título? Vários conselhos. Vários conselhos. Exortação à constância. Exortação à constância. Então, a gente tem uma proposta de pensamento, de linha de pensamento. Mas se a gente for resumir a mensagem central, a tese central desse bloco, eu gostaria de sugerir alguma coisa para os irmãos aqui, tá bom? É só uma sugestão. Isso não é inspirado, é só uma leitura disso. A verdadeira paciência cristã é a capacidade de permanecer firme em Deus enquanto aguardamos o cumprimento das suas promessas. Faz sentido para vocês? Então vamos ler junto lá, só para a gente decorar a tese central desse bloco. Vamos lá? A verdadeira paciência cristã é a capacidade de permanecer firme em Deus enquanto aguardamos o cumprimento das suas promessas. Então essa história do aqui e o ainda não, então a gente aguarda paciente as promessas e a gente não sabe quando as promessas serão cumpridas. Claro para todo mundo? Então a gente aguarda pacientemente. Então a vida cristã é vivida entre esses intervalos da promessa e o cumprimento. Já fomos salvos por Cristo, mas ainda aguardamos a consumação de todas as coisas. Nesse intervalo nós enfrentamos aflições, injustiças, enfermidades, perseguições, decepções, e é justamente nesse tempo de espera que Deus nos chama a perseverança. É justamente nisso. Só que a gente lida com uma sociedade, com pessoas que aprenderam a não esperar. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu tenho meio século de vida, tá bom? No século passado, se a gente quisesse comer uma pizza no final de semana, a gente tinha que ter dinheiro em nota. Depois você bota no Google, dinheiro em nota. Você vai ver o que é. Tá bom? Então, se a gente quisesse comer... Lembra só? Se a gente quisesse comer uma pizza no sábado, a gente tinha que tirar dinheiro no caixa eletrônico. Depois você bota no Google, caixa eletrônico. Você vai ver um desenho assim do que é. A gente tirava dinheiro no caixa eletrônico. A gente saía de casa. A gente ia no balcão de uma pizzaria, você está entendendo? E pagava com um negócio que se chama dinheiro. Se você perdesse o tempo de tirar o dinheiro no caixa eletrônico na sexta-feira, no sábado não tinha? Não tinha pizza. Não tinha pizza. Então você precisava se planejar. Lembra disso? Você precisava se planejar se você quisesse comer uma pizza.
Louvado seja Deus pelas tecnologias que trouxeram muitos recursos para nós e trouxeram muitos benefícios. Mas, no entanto, isso é transferido para os nossos relacionamentos e para a nossa relação para com Deus, que a gente quer as coisas na hora. E se não acontecer na hora, eu mudo de Deus. Tiago está dizendo que eu e você somos chamados a uma perseverança. E há uma lente que a gente usa para ler a nossa realidade e o mundo que nós vivemos. Aquilo que nós chamamos de cosmovisão cristã. E a proposta é a seguinte: Deus criou todas as coisas, houve a queda, em Jesus nós temos a redenção, e um dia tudo vai ser consumado. Essa é uma lente que a gente olha para a nossa realidade. Só que nós estamos nesse intervalo. A queda e ainda não foi consumado. Quando Hebreus fala dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, ele vai dizer assim, muitos deles não viram o cumprimento das suas promessas, mas perseveraram até o fim. O grande primeiro-ministro holandês e teólogo Abraham Kuyper, ele vai dizer que não há um único centímetro quadrado em toda a criação sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não declare meu. O que ele está dizendo aqui é que nesse processo entre o aqui, entre o agora e o lá e o ainda não, Cristo é soberano sobre tudo. Tudo pertence a Cristo. Todas as coisas convergem em Cristo. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Então a forma como a gente enxerga a realidade, Deus criou todas as coisas, o pecado entra, mas Cristo redime tudo e um dia tudo será consumado. Mas como que pode o nosso país estar do jeito que está? Sim, a queda. A queda. E um dia Deus vai chamar todo mundo para prestar conta. Você imagina isso? Você imagina isso? As estruturas que nós temos hoje no nosso país, em outros países também, não oferecerão justiça. Mas um dia essa turma vai prestar conta. Não essa turma, nós também vamos prestar conta. Dá para entender isso? E aí Tiago vai chamar os irmãos e vai incentivar esses irmãos a terem paciência sobre algumas características. A primeira coisa que ele vai dizer é que a paciência, ela olha para a futura colheita. Nós podemos ter paciência porque nós olhamos e nós temos certeza de que um dia o Senhor virá nos buscar. Então nós podemos aguentar muita coisa, porque nós sabemos que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? E há uma esperança que a gente esqueceu, que a igreja todo domingo precisa lembrar. E qual é essa esperança? Jesus vai vir nos buscar. E agora Tiago vai dizer o seguinte: vocês estão sofrendo injustiça, vocês ligam a internet, vocês ligam a TV, desanima, e agora desanima a TV a Copa. Ele está dizendo assim, deixa eu lembrar vocês de uma coisa, ele vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ele está dizendo assim, deixa eu dizer uma coisa para você, você tem duas maneiras de enfrentar a realidade: como turista ou como forasteiro. A gente, quando é turista, a gente vai numa cidade e a gente quer aproveitar o quê? O máximo que puder. Eu sou assim. Como turista, a gente vai e quer aproveitar o máximo que tiver. Mas a Bíblia não diz que eu e você somos turistas dessa terra. A Bíblia constantemente diz que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, a nossa pátria não é aqui. Lembra disso? Lembra disso? E como forasteiros e peregrinos, nós temos duas alternativas. Nós olhamos para o mundo do jeito que está e vamos falar assim, que se dane, estou nem aí para vocês, vocês estão tudo perdido mesmo. Ou a gente olha para os ensinamentos de Jesus e começa a entender que a gente é luz do mundo e sal da terra. E a gente vai começando agora a sinalizar o reino de Deus aonde a gente está. Com a ética do reino. Dá para entender isso? Com a ética do reino. Porque é o seguinte, o sal naquela época, ele servia para não apodrecer.
Deixa eu dar um exemplo do que eu estou dizendo para vocês. E aí, por favor, eu preciso dar esses exemplos, mas não me coloque em categoria política, por favor. Essa semana eu estava ouvindo um ministro da Suprema Corte, que é um pastor. E a forma como ele falava. Eu até esqueci o nome dele, fiquei tão tenso. André Mendonça, reverendo André Mendonça. E ele falando na Suprema Corte e dando as suas posições. E há um momento que ele diz assim: eu não tenho medo da morte. Lembra disso? Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Frações de pessoas que Deus vai colocando na nossa nação, no meio desse lamaçal de podridão que a gente vive, que pode sinalizar o reino, que é sal e luz do Senhor. Amém? Estão entendendo? Estão entendendo? Agora, eu não estou viajando o que eu vou dizer não, tá bom? Agora imagina, sonha comigo. Você viu o João aqui na frente? Imagina o João na Suprema Corte, ministro do Supremo. Hã? Imagina esse menino presidente da República. Vocês não creem nisso? Amém. Pelo menos a família fala amém. Pelo amor de Deus, né? Sabe por quê? Nós abrimos mãos de alguns postos na nossa nação, dizendo que uma coisa não se mistura a outra. E sabe o que aconteceu? Quando os bons não botam a cara, os maus mordem. Está entendendo? Imagina um menino desse, uma menina dessa que veio aqui na frente, líder numa grande empresa, e eles serão. Imagina isso, está entendendo? Só que a gente diz assim: eu não vou me misturar com isso, e eu não vou me misturar com isso, a gente deixa de salgar e a gente deixa de ser luz. Fechou o parênteses, estão entendendo? Volta para cá. E Tiago está dizendo, nesse meio em que a gente vai retardar o apodrecimento do mundo, sal, a gente vai retardar o apodrecimento do mundo, eu quero dizer para vocês o seguinte: Tiago está dizendo assim, seja paciente, porque Jesus vai vir. Jesus vai vir buscar a sua igreja. E aí a questão não é uma questão de gente ignorante que crê em... Não é isso. Por quê? Porque aquele que prometeu, ele tem credibilidade. Ele tem credibilidade, porque ele já prometeu outras coisas, e o que ele fez? Ele cumpriu todas as outras coisas. E agora Tiago está dizendo assim: olhe, não viva nesse mundo como turista, viva nesse mundo como forasteiro. Como forasteiro. A nossa terra não é aqui. Aqui não é o nosso fim. Mas enquanto o Senhor não vem, a gente vai sinalizando o reino e vai salgando essa terra e vai sendo luz do mundo, e a gente vai vendo fragmentos da graça do Senhor, sinalizações da graça do Senhor, como foi com essas crianças aqui agora cedo. E quando eu olho essas crianças fazendo isso, eu digo assim: tem salvação, amém? Amém? Você vibra com isso? Amém? Você crê nisso? Tem salvação. Deus está levantando uma turma. Agora, Deus está levantando uma turma, e olhe para mim e presta atenção, porque talvez depois que eu falei você vai querer ir embora. Presta atenção, não atrapalhe o que Deus está fazendo. Todo dia cedo eu levanto e eu oro a Deus e falo: Senhor, não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. Até a volta do Senhor. E aqui ele vai dar um exemplo. O exemplo que ele vai dar é do agricultor. Vejam como o agricultor aguarda o que a terra produz, a preciosa colheita. E como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Ele está dizendo assim: olha, o agricultor, ele trabalha, ele espera, ele colhe, mas tem coisa que ele não tem o quê? Tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você vai colocar a semente vai ficar debaixo da terra, ela vai germinar, e você tem que torcer para que venha a chuva no tempo certo. E a chuva precisa vir no tempo certo. Ele vai dizer: olha a paciência do agricultor. Não adianta ele se precipitar, não adianta ele perder a paciência, não vai resolver nada. Se Deus não mandar a chuva, não vai acontecer nada. É isso que ele está dizendo. A paciência para a colheita. Olhe para a volta de Jesus, e o exemplo é o agricultor. A paciência cristã
é continuar semeando e esperando Deus agir. Sabe, às vezes a gente vive a vida cristã, não sei se com você é assim, mas comigo de vez em quando eu preciso me corrigir. De vez em quando a gente vive nesse mundo como turista. E a gente precisa entender que nós somos forasteiros nessa terra. Pedro vai dizer, vocês são peregrinos, vocês são forasteiros. Sabe o que é interessante? Que quando a gente vai ler a teologia, as pessoas que mais tiveram a consciência dessa percepção foram as pessoas que fizeram mais por esse mundo. Enquanto mais conscientes que eu tenho de que eu sou forasteiro, eu não sou dessa terra, e eu preciso transformar isso aqui, mais eu sou engajado na obra de Deus. É isso que ele está dizendo. Mais eu sou engajado na obra de Deus. Primeiro, tenha paciência porque Jesus vai vir nos buscar. Tenha paciência. Tenha paciência, Jesus vai vir nos buscar. Segundo, ele vai dizer no verso 9, que a paciência, ela preserva os relacionamentos. Irmãos, ele vai dizer, irmãos, vamos ler juntos, vamos lá? Irmãos, não se deixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Vamos fazer um exercício aqui. Como é que a Bíblia nos chama? Todos pecaram e carecem da glória. Então como que a Bíblia nos chama? Pecador. Então deixa eu dizer uma coisa. Olhe para mim como pecador. Eu não sou a última coca do sertão. A gente precisa ajustar. Sabe por quê? Tiago está dizendo assim, tenha um pouco mais de paciência com os outros. Porque a própria Bíblia diz que nós somos o quê? Pecadores. A própria Bíblia nos coloca no nosso devido lugar. Então, ajuste as suas expectativas com quem está ao seu lado. Porque quem não tem paciência, constantemente está cobrando dos outros perfeição. Perfeição é essa que ele não tem nem para oferecer, porque nenhum de nós temos perfeição para oferecer. O único que foi perfeito foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele está dizendo assim, cuidado, não se coloque como juiz, porque a gente tem só um juiz. E quando a gente se coloca como juiz na vida dos outros, a gente está sendo Deus na vida dele, porque a gente está decidindo o futuro dele. Então o Tiago está dizendo assim, já que o Senhor, a Bíblia nos chama de pecadores, ajuste as suas expectativas e pare de cobrar a perfeição dos outros. É isso que o Tiago está dizendo. Mas não só pare de cobrar perfeição dos outros, vá na frente do espelho, Tiago está dizendo isso, sou eu que estou dizendo, vá na frente do espelho e cobre menos perfeição de você mesmo. Qual é o grande problema do perfeccionista? Qual o grande problema do perfeccionista? O que a gente cobra? Perfeição. E você tem perfeição para oferecer? Não, eu não tenho para te oferecer. Deixa eu dizer, olha para mim e presta atenção. Eu Jefferson, eu não vou conseguir atender todas as suas expectativas. Amém? No casamento, presta atenção. No casamento você não vai conseguir atender todas. Você, meu irmão, presta atenção no que eu estou dizendo. Você, meu irmão, você casou com uma pecadora. Minha irmã, você casou com um pecador. E pior, cabeça dura. Não fala amém. Agora você não fala amém. Agora você segura. O que é o casamento? É a união de dois? O que é a igreja? É o ajuntamento dos pecadores. O que é a sua família? É a concentração de? Então, ajuste o foco como a gente olha para os outros. Baixa um pouco essa expectativa. Por outro lado, isso não é licença para a gente fazer qualquer coisa. Estão entendendo? Eu sou assim mesmo, dizer o que o pastor falou? Tem até base bíblica para isso. Não é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos melhorar a cada dia mais. Mas nós precisamos ser pacientes uns com os outros, porque quando a gente não é paciente, Tiago está dizendo, a gente se torna juiz sobre a vida dos outros. E juiz só tem um. Se a gente for julgar,
a nossa mão é desbalanceada. Começou a Copa, não começou? Tem dia que eu acredito, vai para frente, tem dia que eu não vai. Né? Se você não sabe o que é essa tensão, essa gangorra, torça um dia pelo Corinthians. Um dia. A gente não tem a capacidade de controlar a mão nos nossos julgamentos. A gente excede ou a gente é muito frouxo. Tiago está dizendo assim, tem paciência com os outros, porque isso é uma virtude, isso vai ajudar muito você. E quando a gente ajusta o foco, a gente não sofre com tanta decepção com os outros, porque a gente ajustou o foco. Gosto muito de uma frase do Milor Fernandes, e aqui eu cito esses dois e vou para o próximo ponto. Milor Fernandes, ele vai dizer o seguinte, vamos ler juntos, vamos lá? Já reparou? Como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos muito bem. Não é verdade? Você vê um irmão aqui na igreja e fala, que bênção que é esse irmão. Aí você fala, irmão, vamos para a praia junto? O Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, que ele tem uma crônica que ele fala sobre o amor abstrato e o amor concreto. E o amor abstrato, o Dostoiévski vai dizer o seguinte, ama a humanidade em teoria. E amar a humanidade em teoria não exige sacrifício, não enfrenta os defeitos reais. É fácil amar o quê? A distância. A distância, todo mundo é lindo. Não é verdade? Quantos de nós aqui nessa manhã não fomos decepcionados em outras igrejas e agora quando a gente chega aqui a gente não quer se envolver, a gente quer ficar distante, porque lá a gente se envolveu de perto e a gente foi ferido. Então eu quero amar, mas eu quero amar a distância. E amar a distância é lindo. Há uma moda por aí hoje em dia, e eu já vou dizer que é errado, tá bom? Casar e cada um ficar numa casa. Porque é lindo amar a distância. Não exige sacrifício. Não exige perseverança. E não exige paciência. O Dostoiévski vai fazer esse contraste. E ele vai dizer assim, Deus nos chama para amar de maneira concreta. Amar pessoas reais. Suportar as suas imperfeições. Exige paciência e serviço. Esse é o verdadeiro teste de amor. E ele vai dizer o seguinte, é fácil amar a humanidade, difícil é amar o nosso próximo. É muito fácil. Vamos salvar o universo. Vamos salvar o mico-leão dourado. Olhe para a história, eu não vou falar aqui porque eu corro risco de ser julgado. Olhe para a história e vai ler a história de um cara chamado Karl Marx. Vai ver qual eram as propostas dele. E vai ver o que ele fez com a família dele. É muito fácil amar quem está distante. E a Bíblia nos chama para amar o nosso? Quem está perto da gente. Quem está perto da gente. A paciência, ela preserva os nossos relacionamentos. E aí, qual é o grande desafio para a minha vida aqui? Eu tenho meio século de vida. E eu já falei aqui 2 domingos atrás que eu tenho mais passado do que eu vou ter futuro. E eu digo o seguinte, eu quero envelhecer com pessoas perto de mim. Amém? Estão vendo? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Eu quero envelhecer com pessoas... Por que você acha que eu sou amigo do João? Por que você acha que eu sou amigo das crianças? Porque eu quero envelhecer perto desses. Quem que vai me levar no médico no futuro? Quem que vai orar por mim? Quem que vai ligar para mim assim, né? 5 horas da manhã o João ligando para mim. Pastor, tomou remédio? Você percebe? Ele não vai ligar, vai ter um holograma, sei lá o que vai ter. Deixa eu dizer para você. Se você não for paciente com as pessoas... Você vai envelhecer solitário. Estão entendendo? Estão entendendo? Eu quero envelhecer com muvuca do meu lado. Sabe o que é muvuca? Gente do meu lado. Gente do meu lado. Eu quero envelhecer com muita gente do meu lado. Portanto, hoje eu preciso ajustar minha lente. E para que eu tenha pessoas do meu lado, eu preciso vê-las como pecadores e não perfeitos. E aí eu preciso ter
paciência com essas pessoas. Amém? Estão comigo? Terceiro lugar, Tiago vai dizer assim, quer desenvolver a virtude da paciência? Olhe para o passado. O Isaac Newton, ele diz nos seus estudos, ele vai dizer que eu só cheguei onde cheguei porque eu andei muito tempo no ombro de gigantes. Sabe essa história assim, na sociedade que a gente vive, sabe essa disputa assim, um aplicativo novo, um movimento novo, um vídeo novo, uma frase nova, a gente sempre está atrás de coisa nova. E aí Tiago está dizendo, olhe para o retrovisor. Olhe para o passado. Olhe para o passado e veja o exemplo de pessoas que viveram no meio de vocês. É isso que ele está dizendo. Sabe essa ânsia que a gente tem que torna essa impaciência nossa de sempre algo novo, sempre algo novo? Tiago está dizendo, olhe no retrovisor. E ele vai dizer o seguinte, olha o verso 10 e 11. Irmãos, tenham como exemplo de paciência e sofrimentos os profetas que falaram em nome do Senhor. Saibam e consideram felizes aqueles que fizeram o quê? Aqueles que receberam a bênção, é isso que ele diz? Ele está dizendo, é aqueles que receberam a bênção? Aqueles que fizeram o quê? Perseveraram. Aqueles que não é aqueles que foram abençoados, é aqueles que perseveraram. Todo mundo tem um herói na Bíblia. O meu grande herói no Antigo Testamento se chama Caleb. Caleb da tribo de Jefoné. Aos 85 anos, Caleb vai subir o Vale de Escol com E. Com 85 anos, Caleb vai subir o Vale de Escol. E o texto de Números vai dizer que Caleb está à frente. Sabe quem está atrás? A galera de 40 anos. Caleb está 85 anos na frente, puxando a maratona para subir o morro. Uma bênção que era para ele receber há 40 anos atrás, ele recebeu com 85. Detalhe, Caleb não foi responsável por isso. Ele sofreu porque os outros foram incrédulos e a consequência veio para ele. Já viu isso em algum lugar? Desde 1500 a gente passa por isso. E o texto vai dizer que Caleb, em Números, o texto vai dizer que Caleb sobe alegre. Ele não sobe emburrado xingando os mais novos. Ele sobe alegre. Ele esperou 40 anos pela uma bênção. E por 9 vezes no livro de Números vai citar assim, e Caleb conquistou Hebrom porque perseverou. Está vendo gente aqui com 30, 40, 50 anos de casamento, 60 anos de casamento. Está vendo gente com filho bem criado? Isso não caiu na cabeça dessas pessoas. Simplesmente essas pessoas decidiram o quê? Perseverar. Dá para entender, gente? Às vezes a gente vê alguém muito bem sucedido na empresa. E a gente acha que é fruto da sorte. Aquelas pessoas fizeram o quê? Perseveraram. Olhe para os profetas, olhe para os profetas. Olha o que está acontecendo. E aqui o exemplo é de Jó. E assim, quando eu falo de Jó, eu fico até com medo. Vai que Deus tem uma ideia dessa comigo. Jó não foi perfeito, mas demonstrou que a fé verdadeira permanece quando os bens acabam. O diabo chega para Deus e diz assim, esse cara te serve porque você abençoa ele. Quando os bens acabaram, ele continuou servindo ao Senhor. Quando a saúde falhou, ele continuou servindo ao Senhor. Quando as respostas não vieram, ele continua servindo ao Senhor. Quando o sofrimento não foi explicado para ele, ele continuou servindo ao Senhor. Você continuaria servindo ao Senhor se Deus tomasse a sua saúde, seus bens? E a única pessoa que poderia te dar um apoio, que a sua esposa virou para você e fala assim, amaldiçoa esse Deus que você está servindo. Foi isso que a mulher de Jó. E dos 3 amigos de Jó, o que foi mais sábio foi o que sentou perto dele e ficou quieto. Entendeu a lição? Abre um parênteses aqui, eu vou te ensinar um protocolo para velório. Quando você chegar no velório, fica quieto. Não, porque Deus que quis. Que Deus quis? Não, porque foi da vontade de Deus.
Se eu estiver no caixão e você chegar perto de mim, para minha família, e falar, foi Deus que quis, eu levanto. Há momentos na vida da pessoa que a gente não tem o que falar. A nossa presença basta, amém? Estão entendendo? Estão entendendo? A nossa presença, o nosso apoio é suficiente. O amigo de Jó que mais abençoou Jó foi o que ficou quieto do lado dele. Se você perdesse seus bens, perdesse a sua saúde, perdesse os seus filhos, Deus me livre. Olha qual é o versículo que Jó vai citar lá. Pode pular para frente, por favor, mais para frente. Disse o seguinte, vamos ler juntos, vamos lá? E disse, nu partirei, o Senhor Deus, o Senhor levou. O quê? Em tudo isso, Jó não pecou. Jó não pecou. O Tim Keller vai dizer sobre isso o seguinte: Deus não respondeu todas as perguntas de Jó. Deus revelou a si mesmo a Jó. E ao vê-lo, Jó descobriu que isso era, a presença do Senhor era suficiente na vida de Jó. Olhe para a paciência e para a perseverança de... Ele vai falar sobre os profetas. Isaías foi rejeitado e martirizado. Jeremias preso, perseguido e rejeitado. Daniel foi exilado e lançado na cova dos leões. Ezequiel foi perseguido e desprezado. Nenhum desses tiveram vida fácil, mas todos permaneceram fiéis ao Senhor. Paulo vai dizer a Timóteo, e a gente caminha para o encerramento, e diz o seguinte, eu queria que você lesse comigo esse texto, vamos lá. De fato, então deixa eu dizer uma coisa, olhe para mim, presta atenção. Se você levar Deus a sério, você vai ter problema. Amém? Amém. Glória a Deus. Ouça uns irmãos mais avivados. Olha só. Eu fico imaginando, imagina se houvesse um holograma e Paulo voltasse nesse tempo e olhasse para a gente. E visse o compromisso dos cristãos. Perdi o emprego, não vou mais na igreja. Meu cabelo não está bem. Chegar na porta da igreja, vem uma irmã com a mesma roupa, não entro. Não cantou minha música, não vou. Meu filho não falou na frente, estou de mal. Eu fico imaginando Paulo, no holograma, voltando e vendo os crentes no dia de hoje. Crente brigando por causa de hino, por causa de cântico. Não, eu não vou, nessa igreja eu não vou. O líder do louvor é roqueiro. Não, eu não vou. Eu fico imaginando Paulo no holograma voltando e vendo os crentes. Ele vai dizer assim, meu Deus. Está entendendo? Não, não vou, o culto mudou. Bom era 9 horas. Não vou. E aí começa, sabe? Começam as coisinhas. Fico imaginando Jó, se ele pudesse voltar e ver se a gente ia falar, meu Deus. Estão entendendo, gente? A Bíblia está dizendo, eu não quero te iludir. Você quer iludir, eu te dou o endereço de algumas igrejas, você pode ir para lá. Eu dou o endereço. No particular. Olha o que a Bíblia está dizendo sobre quem leva a Deus a sério. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo serão? Você quer levar Deus a sério? Deixa eu dizer uma coisa, você vai ter problema. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sejam pacientes. Quem quer levar Deus a sério vai ter problema. Olha o que João está dizendo. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou quem? A mim. Pastor, por que você não me falou isso antes do batismo? Está entendendo? Se o mundo odeia você, ele já odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo, por isso o mundo faz o que com vocês? Ele nos odeia. Ele nos odeia. Sabe por quê? A gente não é turista, a gente não está aqui para curtir.
A gente é forasteiro nesse lugar e a gente tem uma missão muito clara. E a gente não pode perder tempo com coisas que não levam as pessoas a ter Deus. Amém? Estão comigo? É isso. É isso que ele está dizendo. Então, olhe para o passado. Olhe para o preço que pessoas pagaram para que a gente pudesse estar aqui hoje. Olhe para Jó, olhe para os profetas. E ele diz o seguinte: sejam pacientes, amém? Sejam pacientes. Sejam pacientes. E por último, verso 12, ele vai dizer o seguinte: a paciência produz integridade. Vamos ler comigo, vamos lá? Sobretudo, meus irmãos, olha que interessante, desculpa, perdão, estou sem paciência. Olha só, presta atenção. Parece que agora Tiago mudou de assunto e não avisou pra gente. Você teve essa sensação? Pô, Tiago, você estava falando disso, agora você mulher toda. Falando, só, meus irmãos, faz o seguinte: não jure nem pelo céu nem pela terra. Mas você não está falando de paciência? Mas ele vai dizer assim que a paciência, ela nos ajuda a desenvolver integridade. Sabe por quê? Tiago está dizendo assim: quem precisa jurar é porque não tem palavra. Porque se você tivesse palavra, você não precisava. Eu juro por Deus. A pessoa duvida porque a gente não tem? A gente é pecador. E o fio do bigode, né, irmão? O fio do bigode. Ainda bem que não é o fio do cabelo, não estava fora desse negócio. A impaciência faz a gente falar demais. A gente exagera. Você prometemos o que não podemos cumprir. A gente tenta manipular as pessoas com as nossas palavras. Mas a paciência, ela confia. Quem confia em Deus não precisa manipular, exagerar ou impressionar. Amém? De novo. Quem confia em Deus não precisa manipular. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Olha que Provérbios vai dizer sobre essa questão da paciência. O sábio Salomão vai dizer: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela. O precipitado, ele chega numa roda, ele quer ser o centro das atenções. Ele precisa de algo novo para postar. Ele precisa manipular as pessoas. Ele precisa que as pessoas cantem para ele: quão bela és tu. Ele precisa que as pessoas dê tapinha no ombro dele todo domingo. Provérbios continua e diz o seguinte: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a disputa. Vamos ler de novo isso aqui, vamos lá? Que Deus pode colocar a carapuça em alguém, vamos lá. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a disputa. Quem é paciente, na casa dele não vai ter confusão. Ele acalma a disputa. Sabe por quê? Você está brigando por causa da vaga aqui? É sua vaga, Tom. Você está brigando por causa da minha capa? Deus está dizendo: pega a minha capa aí. Aí você pode dizer assim: eu sou crente, mas eu não sou tonto. Sou crente, mas não sou bobo. Deixa eu dizer para você: o que nos ensinou isso, ele deu outra face. O que nos ensinou isso, ele deu a capa dele. O que nos ensinou isso, a população trocou ele por Barrabás. E hoje quem é lembrado na história? Barrabás ou ele? Nós estamos reunidos aqui por causa de Barrabás ou por causa dele? Parece que quem que deu certo? Ele. É uma questão de crer. É uma questão de crer. A paciência preserva a nossa integridade. Provérbios 16:32 vai dizer: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma. Hoje a gente bate palma por aí para pessoas que conquistam uma cidade. E a Bíblia está dizendo para nós, a sabedoria bíblica está dizendo assim: é mais importante dominar o seu espírito do que ser um homem que conquista uma. E a nossa sociedade hoje bate palma para quem? Para quem conquista a cidade. Para quem conquista a cidade. Provérbios 21:5, leia comigo, vamos lá. Os planos o apressado sempre
acaba na miséria. Lá em Minas tem um provérbio de Salomão que diz assim: o apressado come cru. É uma estatística de que a cada 30 segundos um golpe é realizado com sucesso nas redes sociais no Brasil. Segunda de Jefferson, capítulo 1, versículo 2. Não existe café de graça. Ou talvez eu possa fazer um momento profano aqui com vocês agora de manhã e citar Bezerra da Silva. Todo dia de manhã levanta um esperto e um otário. E quando eles se encontram, dá negócio. Eu posso continuar citando Bezerra da Silva na sua grande música em 1981, que ele disse assim: sabe quando o nosso país vai ter jeito? Quando o saci dobrar as pernas. E a outra eu esqueci. E quando o morcego doar sangue. Olha aqui, ó. Isso. E a Rose está dizendo ali: malandro é malandro, mané é mané. Sabe por que existem os golpes? Porque tem muita gente que quer ser mais esperto. E aqui Provérbios está dizendo para mim e para você o seguinte: presta atenção. E falo isso porque eu caí num golpe essa semana, tá? Olha, presta atenção, olha aqui. Os planos do diligente levam, mas o apressado sempre acaba na miséria. Paciência. Paciência. Para encerrar, amém? Amém? Você não aguenta mais, né? Para encerrar, amém, amém, vamos lá. Olha só. Enquanto esperamos, fazemos o quê? Por que a gente tem que perseverar com paciência? Porque Jesus, olhe para a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Pastor, eu não creio que Jesus vai voltar. Deixa eu dizer o seguinte: não vai mudar nada, porque vai voltar. Não vai mudar nada. Amém? Tá bom? Creia em Jesus como seu Salvador. Mas não faça como eu. Eu, na minha infância, eu tinha um pastor que era ruim de pregação. E ele era preguiçoso. Está gravando, mas tudo bem. E todo domingo ele passava à noite o filme O Inferno em Chamas. E era um filme que assustava. E todo domingo eu aceitava Jesus. Porque eu morria de medo de ir para o inferno. Na minha infância eu morria de medo de duas coisas: de ir para o inferno e de Deus me chamar para trabalhar no meio dos índios. Ia missionário na igreja falar sobre missões, falar: agora vem à frente quem quer ir para missões. Eu: não me chama, não me chama. Você não precisa fazer como eu. Mas um dia com 12 anos eu tenho a noção desse dia, onde foi e quem me ganhou para Cristo. Eu criei em Jesus como Salvador. E eu creio que Jesus vai vir me buscar. Eu creio. Amém? Amém. Persevere, tenha paciência, porque Jesus vai voltar. Mas não só isso, mantenha-se íntegro, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Ajuste as lentes. Essa paciência vai nos ajudar a não ser precipitado. Deixa eu dizer para você, toda vez que eu errei nisso, olhe para mim, toda vez que eu errei nisso, eu estou falando de mim aqui, tá bom? Toda vez que eu errei nisso, sabe por que eu errei? Porque eu fui precipitado. Com você é assim? Porque eu fui precipitado. A Bíblia vai dizer: mantenha-se íntegro. Sabe por quê? Porque Jesus vai fazer o que com você? Vai te recompensar. Amém? Amém? Vai te recompensar. Mas não só isso. Permaneça firme no sofrimento. Porque quando a gente permanece firme no sofrimento, Jesus vai nos sustentar. Amém? Você está sofrendo? Olhe para mim, você está sofrendo? Permaneça firme, persevere, tenha paciência, porque Jesus vai te sustentar. Essa é a promessa bíblica. Essa é a promessa bíblica. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame graça para nós, a gente desenvolver a virtude da paciência. E aí eu quero fazer um seguinte exercício com você. Eu queria que você orasse. Eu queria que você fechasse seus olhos. Se você quiser colocar de joelho, nós não vamos fazer climão, não vamos fazer nada. Eu só vou fazer uma oração com vocês.
Se você quiser se colocar de joelho, você se coloca. Se você quiser vir aqui à frente, você se coloca. Mas lembre-se, Jesus vai voltar. Deus me dê paciência. Deus me dê paciência. Segundo, a paciência nos faz preservar os nossos relacionamentos. Tenha mais paciência com os outros. Nessa manhã, em nome de Jesus, tenha paciência com a sua esposa, tenha paciência com o seu marido, tenha paciência com seus filhos, tenha paciência com seus colegas no trabalho, tenha paciência, porque a paciência nos ajuda a manter vínculos. Pessoas vão errar conosco, pessoas já erraram, pessoas vão errar essa semana. Tenha paciência com os outros. Tenha paciência com os outros. Sabe por quê? Não exige a perfeição dos outros. Sabe por quê? Nós também ofendemos as pessoas, não são só as pessoas que nos ofendem. Terceiro lugar, olhe para o passado, para pessoas que foram pacientes. No texto de Tiago lembra de Jó e lembra dos profetas. Nós chegamos aqui não pelos nossos esforços, nós chegamos aqui porque nós andamos no ombro de gigantes. Pessoas nos carregaram. Talvez na sua vida não seja Jó, talvez seja a sua avó, o seu tio, um colega de trabalho, um amigo da igreja, gente que te carregou no colo e hoje você está aqui porque Deus usou essas pessoas. Essas pessoas as quais foram pacientes comigo e com você. E nós só estamos aqui porque Deus usou essas pessoas. Se você sabe o nome dessas pessoas, cita em oração nesse momento. E diz: Senhor, obrigado. Obrigado. Mas a paciência também protege a nossa integridade. Quando a gente é paciente, a gente não manipula pessoas. Quando a gente é paciente, a gente não quer ser o centro das atenções. Quando a gente é paciente, a gente não faz promessa que a gente não vai cumprir. A paciência faz com que eu e você sejamos sim, sim, não, não. Peça isso para Deus nesse momento. Peça para Deus paciência e perseverança para a sua casa, para o seu ambiente de trabalho, para a igreja. E o texto de Tiago diz o seguinte: Deus é misericordioso e compassivo. Não tem a ver com Jó, não tem a ver com Isaías, não tem a ver com Jeremias, tem a ver com Jesus. Ele é paciente e compassivo. Peça para Deus, tenha um tempo de oração, porque eu não posso promover isso em você. A igreja não pode promover isso em você. Nenhum louvor pode promover isso em você. Só o Espírito Santo de Deus pode promover isso em você. E se por acaso nessa manhã você rompeu relacionamentos por falta de paciência, e se o Espírito Santo está te incomodando, volte lá e conserte isso. Volte lá e conserte isso. Se você tratou mal pessoas por impaciência, volte lá e conserte isso. Faça com que a paciência mantenha a sua integridade, e mantendo a sua integridade, você vai ser um testemunho vivo de Jesus Cristo.